Queridos irmãos e irmãs, 28º domingo do tempo comum, ano B. Tema: deixar tudo para seguir Jesus. Na primeira leitura do livro de Sabedoria, capítulo 7, versículo de 7 a 11, está escrito: Orei e foi-me dada a prudência. Implorei e veio a mim o espírito de sabedoria. Preferia aos cetros e aos tronos, e em sua comparação considerei a riqueza como nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo ouro, à vista da sabedoria, não passa de um pouco de areia, e comparado com ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do que a saúde e a beleza, e decidi tê-la como luz, porque o seu brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens, e pelas suas mãos riquezas inumeráveis. Irmãos e irmãs, para Israel, a sabedoria é um dom que vem de Deus, e este dom é oferecido a todos os homens que estiverem dispostos a acolher e a escutar e que têm um coração disponível para assumir a missão. É preciso fazer as escolhas corretas, tomar as decisões certas, escolher os valores verdadeiros que conduzem o homem ao êxito, à realização e à felicidade. Ser sábio é se colocar nas mãos de Deus, é escutar e assumir a vocação, é aceitar os desafios que a missão traz. Ser sábio é aprender a discernir entre o bem e o mal, é praticar o que é justo e correto. Ser sábio é ajudar o outro a encontrar o caminho certo, ajudando-o a se afastar de tudo que nega a graça e o amor de Deus plantado entre nós. Na segunda leitura da carta aos Hebreus, o capítulo 4, versículo 12 e 13 está escrito: A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura que possa fugir à sua presença. Tudo está patente e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos prestar contas. Irmãos e irmãs, ao assumir o compromisso cristão, somos chamados a fazer de nossa vida uma consagração contínua, um sacrifício constante de entrega na busca de realizar a vocação a qual Deus nos chamou e confiou a nós o poder de sua graça, o poder da louvação e o poder de entrega ao seu eterno plano de amor. Para a realização dessa missão, Deus nos revela o poder da palavra, entregue a nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Com a palavra de Deus não se brinca, porque ela é como uma espada de dois gumes. Não há como fugir e não há possibilidade de tentar enganar a revelação do poder, da graça e da misericórdia de Deus derramada no seio das famílias, das comunidades e da igreja pela força da palavra, pois ela é capaz de discernir pensamentos e intenções e de penetrar até a divisão do sagrado e do profano em nós, purificando assim nossas vidas e nos tornando capazes de realizar a vontade de Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 30, está escrito: Naquele tempo, ia Jesus pôr-se a caminho quando o homem se aproximou correndo. Ajoelhou-se diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que hei de fazer para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não cometa fraudes, honra pai e mãe. O homem disse a Jesus: Mestre, tudo isso eu tenho cumprido desde a juventude. Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: Falta-te uma coisa. Vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, anuviou-se-lhe o semblante e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, olhando à volta, disse aos discípulos:
Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus afirmou-lhes de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos outros: Quem pode então salvar-se? Fitando neles os olhos, Jesus respondeu: Aos homens é impossível, mas a Deus não, porque a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Vê, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, juntamente com perseguições, e no mundo a vida eterna. E no futuro a vida eterna. Irmãos e irmãs, o caminho que Jesus faz com seus discípulos é também um caminho espiritual, onde revela as exigências do reino e as condições para integrar a comunidade messiânica. No centro da discussão está a questão do apego incondicional à riqueza, onde não existe espaço para o amor, onde não existe espaço para a partilha, onde os bens se tornam grande empecilho a tornar-se servo do Senhor. O que envenena o coração do homem citado no Evangelho e na decisão de muitas pessoas é de colocar a confiança e a esperança nos bens materiais. O que envenena o coração do homem é o orgulho e a autoconfiança. Ao se deixar dominar pelos bens, o homem afasta não só de Deus e de suas propostas, mas da vida da comunidade e passa a negar a vida dos irmãos. A pergunta feita a Jesus que devo fazer para alcançar a vida eterna continua a questionar nossas vidas, continua a questionar nossas escolhas, continua a questionar nossas decisões e a provocar em nós uma profunda reflexão de qual caminho tomar. Não podemos ocupar a nossa vida na consagração aos bens do mundo. Muitas vezes os bens que o mundo oferece são contrários ao chamado do Senhor. Os bens deste mundo seguem e escravizam as pessoas e faz das pessoas servas da exploração, da cobiça e do orgulho. Jesus nos convida ao despojamento, à doação, à entrega, e por isso aquele homem do Evangelho não conseguiu seguir Jesus, pois seu apego era muito grande e ele havia se tornado escravo dos bens. Chamados a vivenciar a partilha, quando Jesus diz: vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, ele se fecha. O chamado para seguir Jesus exige muito despojamento, exige partilha, exige vida em comunhão. Que a graça e o amor de Deus estejam com todos. Amém.